Eu gostaria que as irmãs pegassem suas Bíblias, por gentileza, todas as irmãs, os irmãos também. Eu já tenho aqui feito as considerações iniciais e eu quero trazer aqui saudação do pastor presidente que viajou hoje para Santa Catarina, do presbítero João Márcio, para a nossa congregação de Gaspar. Irmãs, pega a sua Bíblia assim, junto com a minha igreja, e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém. Podeis sentar. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós não somos o que o inimigo tem tentado fazer-nos acreditar que somos. Quantas pessoas que têm comprado a ideia de não ser nada. Tem pessoas que dizem: nada dá certo, nada consigo e nada posso. Só que a Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu louvo a Deus pela vida das minhas irmãs, que estão muito elegantes, formosas, bonitas e com certeza cheirosas. Amém? Então sim. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês. Estão de parabéns. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto, da pastora Mara, da nossa irmã Beatriz, da nossa irmã Josefa. Que Deus continue abençoando as minhas irmãs, a diretoria aqui, o departamento feminino, enfim. E fico feliz em ver a irmã Eva aqui, que é minha mãe, a irmã Eva, sogra do Paulo. Eu digo para ela que ela é minha mãe. Louvado seja Deus. Uma pessoa que tem tido carinho conosco, tem nos ajudado, tem sido bênção para as nossas vidas. Louvo a Deus também pela vida de um rapaz. Eu digo rapaz porque ele nunca fica velho. Eu acho que ele é o maior aqui, assim. Eu só vejo a cabeça dele. O Eduardo. O Eduardo é uma bênção. Que Deus te abençoe, Eduardo. Sempre eu fico feliz em vê-lo, juntamente com a sua esposa. Para mim é uma alegria. Sempre que posso estar aqui com vocês, vê-los aqui firmes, constantes, abundantes no Senhor. Os irmãos escolheram um tema aqui maravilhoso, que fala de uma mulher, de uma serva de Deus, Esther. Mas antes de falarmos de Esther, eu quero falar do plano de fundo que trouxe Esther até onde ela chegou. No capítulo 1 do livro de Esther, nós vemos um rei fazendo uma festa. E diz o texto inserido no capítulo 1 que no 7º dia de festa ele pediu que a rainha Vasti fosse introduzida em sua festa, porque como esposo ele queria que aqueles que ali estavam vissem a beleza, a formosura
de Vasti, sua esposa e, consequentemente, rainha do reino. E diz a Bíblia que Vasti, ela não foi prudente. A Bíblia diz que Vasti, ela foi insensata. Ela usou, naquele momento de insensatez, não dando ouvido, não ao seu esposo, porque além de esposo, ele era rei. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 12: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. A Bíblia não diz que ela recusou a vir à presença de seu esposo, não. Ela recusou a vir à presença do rei. E por essa sua decisão, ela trouxe ao rei e trouxe ao reino sérios problemas, por uma decisão impensada. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Irmãos, quantas mulheres não têm agido como a rainha Vasti? A rainha Vasti, ela perdeu o privilégio de ser rainha. Ela perdeu o privilégio de ser esposa do rei. Ela perdeu os privilégios que tinha. Quantas mulheres não têm perdido o privilégio que Deus tem dado a ela, que é o privilégio de ser mulher, de ser sábia, de ser formosa? Quantas mulheres não têm perdido este privilégio? Muitas das vezes o Senhor nos chama e nós recusamos irmos à sua presença. Quantas mulheres não têm destruído seus lares? Quantas mulheres não têm visto seus lares sendo destruídos, porque já não ouvem mais a voz do rei? E a voz do rei, irmãos, é uma voz que está sempre convocando a sua princesa, sempre convocando a sua noiva, sempre convocando a sua esposa. Quantos nessa noite têm ouvido a convocação do rei? Glorifica o Senhor. Estamos aqui, irmãos, porque temos atendido a convocação do rei. Aqui não tem homem, aqui não tem mulher, aqui tem a noiva do Cordeiro, que tem atendido a convocação do rei. E na convocação do rei nós fazemos com que ele se alegre através das nossas vidas, que glorificamos o seu nome e dignificamos a ele diante da sua presença. Quantos não têm perdido a bênção de Deus? E por causa disso, irmãos, eu quero dizer que quando Deus decide em abençoar alguém, Ele faz com que isso venha acontecer. Para que Esther fosse abençoada, a rainha Vasti, ela teria que ter agido dessa maneira. Deus permitiu que a rainha Vasti, o pano de fundo, para que a bênção de Esther fosse alcançada, foi
insensatez da rainha Vasti. Cuidado para que você não perca a tua bênção. Muitas pessoas têm perdido bênçãos por agirem insensatezmente, por agirem em insensatez, ter uma ação de insensatez. Mas Deus quer que as suas filhas, que os seus filhos sejam sábios. Tiago diz que Deus não tem nos dado o espírito de temor, mas tem nos dado um espírito de sabedoria, tem nos dado um espírito de moderação. É esse espírito que paira, que está sobre as nossas vidas nesta noite, espírito de sabedoria, para tomarmos a decisão correta. E consequentemente, o rei se viu diante de uma situação inesperada. Ele consultou aos seus conselheiros o que se faria com a mulher imprudente, o que se faria com a mulher que não honra o seu esposo. E os irmãos observam que no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 19, houve ali um concílio do rei com os seus conselheiros, e chegaram à conclusão que se o rei deixasse por isso mesmo todas as 27 províncias que estavam sob o seu domínio, que estavam debaixo do seu reinado, as mulheres, ao saber que a rainha Vasti tinha recusado estar na presença do rei, daria uma brecha para que as outras mulheres destas 127 províncias viessem agir com seus maridos como ela tinha agido. E por causa disso foi feito um decreto, e o decreto foi esse: a partir do versículo 20 do capítulo 1, versículo 21 e verso 22, diz a lei, diz o decreto, que todas as províncias, as mulheres deveriam honrar os seus esposos, deveriam honrar os seus maridos. No versículo 21 diz o seguinte: todas as mulheres darão honra ao seu marido, desde o maior até o menor, que cada homem fosse senhor de sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Irmãos, foi decreto de Deus, isso foi decreto do rei. Quando a mulher, ela não honra o seu esposo, quando a mulher, ela quer ser a cabeça da casa, as coisas não vão bem. Mas ao honrar o esposo, ao honrar o seu marido, estão debaixo da bênção de Deus, porque isto é lei, é decreto do rei. Não é decreto só do rei Assuero, não, é decreto de Deus para todas as mulheres do nosso rei Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 22 a seguir, diz que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Essa lei permanece até os dias de hoje.
E por causa disso, por causa da insensatez de Vasti, o rei decretou uma lei. Irmãos, mas foi bênção para Esther. O nome de Esther foi dado pelo seu primo Mordecai. Esther, ainda jovenzinha, perdeu sua mãe. Esther, ainda jovenzinha, perdeu o seu pai. E foi criado por Mordecai, que era seu primo. Mordecai fez o papel de padrasto. Mordecai fez o papel de pai. Mas imagine agora, irmãos, os traumas que tinha esta jovem por nome Hadassah. O nome dela era Hadassah, que era um nome judeu. Ela era uma judia. E ela tinha um nome, e o seu nome era Hadassah. Hadassah significa flor de murta. Flor de murta quer dizer flor de paz, flor de esperança. Pergunta para a tua irmã aí: você tem paz? Você tem esperança? O nome Hadassah significa flor de murta. Murta significa flor de paz, flor de esperança. Era o nome, o significado de Hadassah. Só, irmãos, que por causa da insensatez de Vasti, sugeriram ao rei Assuero que pegassem virgens das 127 províncias daquela época, que estava sob o domínio do rei Assuero. Sabe o que aconteceu? Imaginemos agora, irmãos, que os comandantes, as pessoas preparadas, saíssem nas 127 províncias daquela época, pegando mulheres jovens, moças novas, que ainda fossem virgens. Eu imagino, irmãos, que naquele momento foi o primeiro concurso de Miss Beleza. Foi o primeiro concurso de Miss daquela época. Imaginemos agora, irmãos, mais ou menos, imaginemos assim, mais ou menos, porque a Bíblia não diz, que aquelas pessoas fossem, no capítulo 1, versículo 1, está escrito 127 províncias. Imaginemos que aquelas pessoas que foram atrás das virgens, pegassem 5 virgens, 5 moças formosas, 5 moças belas, 5 moças elegantes, como foi colocado, e trouxesse de cada província para o palácio do rei. 127 vezes 5 dá 635 moças bonitas, 635 moças belas, 635 moças elegantes, 635 moças formosas. E diz a Bíblia que antes de elas se apresentarem ao rei, hoje diz assim, a minha esposa diz assim: amanhã eu não quero fazer nada, amanhã eu quero meu dia de princesa. Hoje ela tirou o dia para fazer unha, hoje ela tirou o dia para fazer cabelo, e fez isso, e fez aquilo, e os caras estão muito maravilhosos. E leva um dia inteiro. Vocês que são mulheres, vocês sabem, como eu não me deve, porque já foi.
pé, é a unha, não sei o que, é o cabelo que puxa para lá e que puxa para lá. É o secador, é tanta coisa, não é? Não pensa que foi só lá em casa não, porque eu estou vendo vocês aí também, ó, chique. Chique. Irmãos, essas mulheres, 635 mulheres, elas chegaram no palácio. Quando chegaram no palácio, a Bíblia diz que Hegai era aquele que cuidava das mulheres. Isso já está lá em Esther capítulo 2. Quando as mulheres chegaram, Hadai olhou para Esther. Por que Esther? Porque Mordecai, seu primo, orientou ela a dizer que fosse Esther. Esther é o nome dos persas, origem dos persas. Esther quer dizer estrela, significa estrela. Essa estrela era a esperança de seu povo. Diga: eu sou estrela, esperança da minha casa, esperança da minha família. Eu sou estrela. Glória a Deus. Você é estrela. Você é a esperança dos seus filhos. Você é a esperança do seu esposo. Você é a esperança da sua casa. A mulher que é estrela, ela é esperança. O marido olha nela, ela é uma mulher virtuosa. Esther é esperança. Irmãos, a primeira característica que eu vejo em Esther foi a obediência. Seu primo disse: não diga que você é Radassa, porque se você disser que é Radassa, logo eles vão descobrir que você pertence ao povo judeu, que você é judia, e consequentemente você será perseguida, você será morta. Mas diga a eles que você é Esther, nome original dos persas. E não diga a ninguém, porque ele disse assim, porque ele sabia, irmão, que nem todo mês era fevereiro. Você entendeu? Dizem que fevereiro é o mês que a mulher fala menos. E ele sabendo que nem todo mês seria de fevereiro, ele falou: não diga a ninguém. Você já imaginou se nós saíssemos daqui agora, os homens, e ficasse só as mulheres aqui? E conversa vai, conversa vem, e uma conta o segredo para outra, e uma conta do esposo, e conta do filho, e conta disso, conta aquilo. Não é assim? É assim. Agora imagina 635 mulheres dentro do palácio do rei. Só que ela guardava em seu coração a obediência. Ela guardava em seu coração a orientação de seu primo. Ela disse: eu morro aqui, mas não conto para ninguém de que origem eu sou. Não conto para ninguém. Irmão, tem coisas que a gente não pode contar para ninguém. Diga para a tua irmã: tem coisas, irmã, que não pode contar para ninguém. Se você contar, irmão, você perde a bênção. É por isso que não pode contar. Tem coisas que é segredo entre você e Deus, entre você e Deus, entre você e Deus. Porque senão vem alguém e toma a tua bênção. Agora 635 mulheres, isso mais ou menos. Pastor, está na Bíblia, não está. Mas é questão de raciocinar. Se tem 127 províncias, pode ter vindo 2 em cada uma, pode ter vindo
que tinha a responsabilidade de cuidar das mulheres. A Bíblia diz que quando ele bateu os olhos, olha aqui, ó, versículo 9. A moça apareceu, olha, a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso apressou-se em dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Diga assim: Hegai deu 7 moças a Esther e a conduziu ao melhor lugar da casa das mulheres. Quando ele olhou para Esther, ele viu nela elegância. Sabe aquela mulher de Deus elegante? Aquela mulher de Deus formosa, aquela mulher de Deus que além da vida física, do que ela está vestindo, ela tem a graça de Deus. Porque o importante, irmão, não é sermos, eu falo sermos, irmão, porque eu estou falando para as mulheres, que não vai me confundir. Não é sermos bonitas. O importante não é estarmos elegantes. O importante é termos a graça de Deus. Quando Hegai olhou para Esther, ele pegou as 7 moças, as melhores moças da casa, e disse: você irá cuidar de Esther. Deixa eu dar a ela as melhores vestimentas. Deixa eu dar a ela as melhores joias. Deixa eu dar a ela os melhores brincos. Deixa eu dar a ela os melhores colares. E deixa eu dar a ela o melhor lugar da casa das mulheres. Diga para tu, Deus tem o melhor lugar para a tua vida. Deus tem o melhor lugar para nós, igreja. Deus tem o melhor lugar para nós. Ele viu formosura. A Bíblia diz no capítulo 9, no capítulo 2, versículo 9, que ela caiu na graça de Hegai, o homem que cuidava das mulheres. Quando ele olhou, ele falou: que beleza, essa mulher tem alguma coisa diferente das outras 634, tem algo que eu não sei dizer o que é, mas eu sei que quando o meu rei olhar para ela, ele vai se encantar, porque ela tem algo diferente. Eu quero dizer que você tem algo diferente, que o inimigo não entende, o mundo não entende, mas é a graça de Deus sobre a sua vida, é a graça de Deus sobre a sua vida, é a formosura do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz, hoje diz assim, um dia de princesa, não é? Só que naqueles dias, era 12 dias, era um ano inteirinho de princesa. Você já imaginou, irmão? Um ano inteirinho de princesa? Eu vou ler aqui para você. Olha o versículo 12 do capítulo 2. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei, era uma lei das mulheres
os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra. Já pensou, irmão? Você já imaginou? O esposo ia ficar muito louco. Um dia já é difícil ficar aquela mulher o dia todo no salão de beleza. Agora imagina vocês, irmão, 6 meses só com óleo, tomando banho com óleo, óleos de milho, aromas, os melhores aromas do Egito, os melhores aromas daquela época, os melhores shampoo, aqueles óleos assim, você passando nesse cabelo, já imaginou? 6 meses, 6 meses, ó. E as mulheres cuidando, 7 mulheres só para cuidar de você, com óleo de mirra no banho, com óleo no cabelo, com óleo, já imaginou? As melhores mirras, durante 6 meses, eita Mara, ela disse que é bom demais. Imagina quando essa mulher passava, irmão. De vez em quando a gente usa o avãozinho, né? A gente já passa, já tem gente olhando, né? Imagina agora os melhores aromas. Óleo de milho. Arrumava o cabelo com óleo. Tomava banho com óleo. Quem assistiu Esther viu isso, não viu? Ela pegava aquele, passou agora recentemente, o rei Assuero, e ela tomava banho, e a sua criada pegava aquela jarrinho e ficava jogando aquele óleo sobre o corpo, e passava todo no corpo dela. Imagina, 6 meses, nesse salão de beleza do rei. Você já imaginou? Não é aquele salão de beleza que você tem lá na esquina de casa, não. É o salão de beleza do rei. Deus, sabe por que isso? Porque você é princesa. Diga, eu sou princesa. 6 meses. Depois de 6 meses de banhos de óleo de mirra, tem mais 6 meses, é um ano. Só se embelezando, irmã. Só esticando o cabelo. Não sei se tinha chapinha naquele tempo. Nem precisava, né? Com tanto óleo, né? Os outros 6 meses. 6 meses com óleo de mirra. E 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Eram 12 anos que elas ficavam ali se preparando. As melhores vestes, viu, irmã? As melhores joias. Mulher gosta de anel. Eu vi com as irmãs aqui hoje com os anelzão. Os melhores anéis, as melhores correntes, as melhores pulseiras, os melhores vestidos. Durante um ano, se preparando para se apresentarem ao rei. Dá para você entender isso? Irmã, eu não sei se você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer. Que essas mulheres eram preparadas durante um ano inteiro para se apresentarem ao rei. Quantas das vezes, irmãos, nós nos apresentamos diante do rei de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso quando não recusamos o chamado do rei. Você tem coragem de criticar a tua irmã e diga, irmã, não recuse o chamado do rei, não. O rei tem o melhor para a tua vida. O rei tem o melhor para a nossa vida. Eram 12 anos se preparando para se apresentarem diante do rei. Mas quando chegou o dia de Esther se apresentar, olha o que a Bíblia diz.
o camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto viam. Irmã, como o trabalho das irmãs, deixa eu me reportar aqui às irmãs. Irmã, será que você tem caído na graça daqueles que convivem com você? Pensa aí, não precisa responder não. Porque tem pessoas, irmãos, que quando tem um grupinho de irmãs conversando, lá vem a outra, as irmãs falam: irmão, vem ficar ali fulano, irmão, ó, eu estou saindo, eu estou chegando, e cada um espalha, irmão, olha, irmão, nós já estávamos terminando a conversa, e cada uma vaza, porque ninguém suporta aquela irmã, ninguém aguenta aquela irmã. Ela fala do pastor, ela fala do culto, ela fala disso, ela fala do marido. Irmã, a Bíblia diz que todos quantos conviviam com Esther caía na graça de todos, porque Esther era uma mulher dócil, era uma jovem dócil, era uma mulher formosa, era uma mulher bonita, ela se vestia bem, ela sabia se vestir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ela não promovia escândalo com as suas roupas, com as suas vestes, ela se vestia como uma princesa, ela se vestia como uma rainha, e todos quando a via, caía na graça dela e dizia: que moça elegante, que mulher bonita, ela sabe se comportar, ela sabe falar, ela sabe ser dócil, ela sabe ser elegante, ela sabe ser cortês com quem se aproxima-se dela. E todos quanto contemplavam Esther, ela caía na graça de todos. A Bíblia diz, eu já vou parar, que quando ela foi à presença do rei, ela não pediu nada a Hegai. Sabe por que a Bíblia frisa que não pediu nada a Hegai? Porque outras, quando foram à presença do rei, elas não se contentaram com aquilo que já tinham recebido. Elas não se contentaram. Irmão, vou falar um negócio aqui, não é culto de doutrina não, e nem de usos e costumes, mas tem pessoas, ela compra um brinquinho, aí a mulher põe um brinquinho bonito, até elegante, né? Mas ela não se contenta com aquilo. Me desculpa se alguém faz isso. Ela quer alguma coisa, tipo parecendo uma melancia, para chamar a mesma atenção. Assim eram as outras mulheres, elas não se contentavam com o que elas tinham. Sabe por que muitas pessoas não estão mais no nosso meio? Porque não se contentaram com aquilo que Deus tem dado a elas. Que Deus tem dado a eles. A Bíblia diz que elas não pediram nada a Hegai, senão aquilo que Ele já tinha dado a elas. Irmã, se contenta com aquilo que Deus tem te dado. Se contenta com aquilo que Deus tem feito pela tua vida. Porque se você for fiel naquilo que Deus tem te dado, Ele vai te colocar em lugares maiores, em lugares melhores, diante da sua presença. Ela sabia que a instrução, a orientação de Hegai, que eram os guardas das mulheres, que eram aqueles que cuidavam: Hegai, eu estou bem? Está bem. Precisa de mais alguma coisa? Não, vai assim, minha rainha, vai assim, minha princesa, porque quando você chegar diante do rei, o rei vai cair o queixo diante da tua presença. Pois é a simplicidade, é a formosura, é a graça de Deus sobre a nossa vida que vai agradar o nosso Senhor, que vai agradar o nosso rei. E ao chegarmos diante da presença dele dessa forma, dessa maneira, nós cairemos na graça. E quando cai na graça do rei, irmão, nós temos tudo o que precisamos, nós temos tudo o que necessitamos. Olha o verso 17 para terminar. E o rei amou a Esther, presta atenção, mas ele amou a Esther, verso 17, capítulo 2. Ele amou a Esther mais do que todas as mulheres que o alcançou. Perante ele, graça. Ela alcançou perante ele graça. Ela alcançou perante ele benevolência, mais do que todas as virgens,
ou seja, mais do que todas as outras jovens, do que as outras moças, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Irmãos, quando chegamos diante de Deus, e Deus olha para nós, e nós chegamos diante dele com formosura, e nós chegamos diante dele com elegância, e nós chegamos diante dele, louvado seja o nome do Senhor, com sabedoria. Ele olha para nós e fala: não, essa é a amada minha, essa é a amada minha. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no capítulo 40, Salmo 45, verso 7, a Bíblia diz que o Senhor nos ungiu com óleo de alegria. Louvado seja o Senhor, e nos amou, e é conosco mais do que foi com os nossos irmãos. Ele é contigo nesta noite, minha irmã. Você tem alcançado graça, porque você é Esther, você é princesa, você nasceu para brilhar, você é estrela de esperança na tua casa, você é estrela de esperança para a tua família, você é estrela de esperança para essa casa de oração, você é esperança de estrela. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem alcançado graça diante do teu Deus, diante do teu Rei, e Ele vai colocar a coroa sobre a sua cabeça. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai trabalhar sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor. E Ele vai te fazer mais do que vencedora, Ele vai te fazer princesa, Ele vai te fazer rainha, porque você tem se comportado com elegância, você tem se comportado com formosura, você tem se comportado com a graça. Essa graça é a graça que Deus tem dado a cada um de nós nessa noite. Receba a graça de Deus sobre a tua vida, receba a graça de Deus sobre a tua vida, e glorifica Ele com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estão as princesas? Se coloque de pé as princesas nessa noite. Se coloque as mulheres elegantes nessa noite de pé. Se coloque de pé nessa noite. Louvado seja o Senhor. Quando eu falar aqui mulher, irmão, fique de pé também, o homem também, porque você é a princesa do Senhor, você é a noiva do Cordeiro, você é a filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite todos nós aqui somos do sexo feminino, porque somos a noiva do Cordeiro de Deus, somos a filha amada. Louvado seja o nome do Senhor. Pomba minha, amada minha, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz que ela alcançou. Nessa noite nós temos alcançado. Sabe por que temos alcançado? Porque nós temos ouvido o seu chamado. Ele nos chamou para juntos estarmos aqui nessa noite, e ao entrarmos a sua presença, Ele nos amou muito mais do que as outras. Hoje nós somos muito mais amadas aqui do que aquelas que estão lá fora, do que aquelas que não têm a graça de Deus em sua vida. Pode ter formosura, pode ser uma Gisele Bündchen, mas não tem a beleza que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem a graça que você tem, não tem a formosura que você tem, não tem a elegância que você tem. Se sinta nesta noite a mulher mais amada deste planeta, porque o Rei tem te amado, e Ele tem te amado mais do que as outras. Louvado seja o Senhor. E vai colocar a coroa sobre a sua cabeça. Coroa fala de vitória. Quem precisa de vitória glorifica o nome do Senhor. Coroa fala de bênção. Quem precisa de bênção glorifica o nome do Senhor. Fala de alegria, fala de gozo, fala de majestade. O Senhor nesta noite, Ele derrama sobre a sua vida uma coroa de glória, uma coroa de bênção, uma coroa de majestade sobre a sua vida. Antes de orar, eu quero perguntar: tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa
Mordecai fez o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conforta. Durante muito tempo, Mordecai confortou e consolou a Hadassah dos seus traumas, do seu sofrimento, da perda da família. Mas teve um momento que ele agiu como o Espírito Santo, aquele que nos conduz, aquele que nos orienta, aquele que nos dirige, aquele que fala ao meu e ao teu e ao nosso coração todos os instantes, para não errarmos. E ele continua falando. Aonde está essa pessoa? Se há que tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, ou reconciliar-se nessa noite, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante a sua mão. Queremos orar por você nessa noite. O rei te chama. Não faça como Vasti, o rei te convida. Não seja insensata de não aceitar o convite do rei. O rei te convida nessa noite para estar com ele no palácio, para estar com ele diante dos seus convidados, que são os anjos e as miríades dos céus. Não tem ninguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou alguém que quer reconciliar-se nessa noite? Não tem? Que Deus continue nos abençoe. Nós vamos orarmos nessa noite por todas vocês que são princesas, que são estrelas, viu, irmãs? Vocês são estrelas lá na casa de vocês, e brilhem como estrelas. Não deixe ninguém dizer para vocês que vocês não têm brilho. Não deixe ninguém dizer para vocês que vocês não são formosas. Não se sinta inferior a ninguém, porque a graça de Deus, o perfume de Deus está sobre a vida de vocês. Esse óleo de mirra, esse tratamento é dado a vocês a cada instante, quando estão na casa do rei, no palácio do rei, diante do rei, diante de Recai. Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. Não deixe ninguém dizer. Não abaixe a tua cabeça. Não fique depressivo. Não entre em estresse. Levante a cabeça e diga: eu sou uma estrela. Mas quem disse que você é uma estrela? Meu Deus disse que eu sou uma estrela. Mas quem disse que você é uma estrela? A palavra do meu Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os invejosos se levantarão, as invejosas se levantarão, mas uma princesa, irmão, não dá ouvido. Uma princesa, ela está sempre elegante. Por mais simples que seja a sua roupa, por mais simples que ela seja na questão do dia a dia, mas ela está sempre assim em pé, sabe? Porque ela tem uma vestimenta que talvez eu não veja, talvez o mundo não veja, mas Deus tem te dado uma vestimenta pura, uma vestimenta limpa, uma vestimenta de princesa, e você está andando como princesa. Nesta noite, além dessa roupa bonita que você tem aí, o Senhor tem te revestido com uma roupa de glória, com uma roupa de glória, com uma roupa de princesa. E quando você sai lá fora, as pessoas veem algo que eles não entendem, eles não sabem o que é, mas sabem que você tem alguma coisa de diferente, que eles não sabem dizer o que é. Alguém já disse para você isso? O que você tem? Você é tão diferente. Já disseram isso para alguém aqui? Já, eu sei que já disseram. O que é que você tem? Você é tão diferente. É a roupa, é a vestimenta, é a graça, é a unção, é o perfume, é a mirra que está sobre a sua vida. Eles não entendem, eles não sabem o que acontece, mas é algo que está na tua vida. Louvado seja o Senhor, e esse algo é de Deus, é de Deus que está sobre a sua vida. Nós vamos orar. Pastor Roberto vai estar orando, e já volto aqui a direção para ele. Ele vai estar orando por vocês todos, por nós que somos princesas do rei, que estamos na casa do rei,
que estamos sendo cuidados pelo Rei. E a cada instante, irmão, o Rei nos convida. E quando Ele te convidar, não deixe de ir à sua presença. Porque cada momento que Ele nos convida, não é sempre que Ele nos convida, mas cada momento que Ele nos convida, somos abençoados. Somos abençoados. Não faça como a Bastia. A hora que o Rei te chamar, diga: eu não vou. Eu não vou à presença do Rei. O Rei te chama para fazer a sua obra. O Rei te chama para ter momentos de oração com Ele. O Rei te chama para ser um exemplo onde você mora. O Rei te chama para ser abençoado. O Rei te chama. E quando Ele te chamar, vá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, a Sua palavra foi pregada pelo pastor, Senhor. Eu tenho certeza que ela alcançou aqui seus corações. E nesta noite, Senhor, eu quero interceder pelo Teu povo que está aqui, Senhor, as irmãs, os irmãos, a igreja como um todo. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, cada coração aqui, Senhor, cada necessidade. E nós entendemos, ó Pai, que nós estamos aqui porque o Senhor, ó Pai, usou de misericórdia para nossas vidas e alcançou graça em nós. E nessa hora, Senhor, eu quero orar pelas irmãs, ó Pai, no ciclo de oração, pelos irmãos que estão participando do culto conosco, e pedir que o Senhor venha continuar abençoando, ó Pai, que cada dia, Senhor, as tuas filhas, as tuas servas, continuem, Senhor, sendo espirituais, sendo sempre elegantes, e sempre sendo, ó Pai, mulheres que fazem a diferença, assim como Esther, ela fez a diferença lá naquele reinado, Senhor. Essas mulheres continuem fazendo a diferença aqui no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor, nos lares, Senhor, por onde passarem, Senhor, nós venhamos fazer a diferença, Senhor, com mulheres espirituais, formosas, ó Pai. E nessa noite eu continuo pedindo que o Senhor derrame em cada um, Senhor, a sua graça, força. Se houver alguém aqui, Senhor, que está desanimado, Senhor, pensando, Senhor, em desistir, que essa espiritualidade, Senhor, venha a ser renovada na vida dos teus filhos, que o Espírito Santo possa ser com eles, ó Pai, e a partir de hoje elas não venham ser mais a mesma, mas venham ser mulheres virtuosas, mulheres, ó Pai, que faz a diferença por onde passar. E assim nós pedimos, e que o Senhor continue com as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém.